Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Decoder Talks. Com vocês hoje, Henrique Toledo. O Decoder Talks dedica-se a explorar e prever cenários globais por meio de perspectiva de redes e tecnologias suprimidas. Baseados em análises históricas e documentos desclassificados, nós vamos examinar a complexa rede de influências que moldam o nosso mundo. Assim mesmo, nós tratamos de buscar e analisar os meios e mecanismos para a emancipação social e a valorização do indivíduo frente ao Estado. Primeiramente, eu gostaria de comentar as recentes declarações de Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, e sua postura hipócrita. Primeiro, porque ele afirma que há outras pautas a serem discutidas, mais importantes, mas ele se esquece que a pauta principal do Estado é a qualidade de vida e a dignidade de sua população. Olha só, meus caros cidadãos. Se vocês ainda acreditam nessa farsa chamada democracia, é hora de parar e repensar. Hoje nós vamos desmascarar o Hugo Motta, o palhaço de terno que pousa de defensor da Constituição, enquanto a Polícia Federal revista a casa dos seus pais em Patos, na Paraíba. A Operação Outside escancarou o que nós já sabíamos. O garoto propaganda do Centrão está envolvido até o pescoço num esquema de 6 milhões de reais em emendas do orçamento secreto. Esse dinheiro público deveria estar a serviço da população, mas está sendo utilizado pela empresa Eugepan, onde virou propina. São 269 mil reais superfaturados. Cadê o Mota? Ele postou uma foto sorrindo na obra, como se fosse o herói. Ok, hipócrita é pouco. O passado desse sujeito não é melhor. O mesmo Mota que jurou ter nojo da ditadura e que em 2015 protegeu o Eduardo Cunha na CPI da Petrobras, agora, como presidente da comissão da Câmara, lambe as botas do Lula e do Bolsonaro e nem vou dizer o que ele lambe do Xandão, tá certo? Para mim isso daí é um tipo de prostituição política. O STF, comandado por Alexandre de Moraes, que usa a Polícia Federal como seus cachorrinhos de estimação, ou como diria Paulo Figueiredo, as putinhas do Xandão. Vamos ao que interessa. O Estado foi criado por delegação da população para garantir que nós vivêssemos com liberdade, sem ofender o próximo, é óbvio, dentro dos nossos direitos. Só que no Brasil essa lógica foi invertida. Uma quadrilha togada sequestrou a democracia, subjugou o Congresso e instalou um ladrão na presidência. O judiciário virou ditadura. A mídia virou jornalismo. E o povo virou refém de um sistema podre em que quem manda é o dinheiro e o poder. Sem falar das estruturas que estão acima do dinheiro e poder. Enquanto o Hugo Motta brinca de estadista, a PF fareja o seu rabo. O STF aperta o cerco e a Globo faz pose de santinha. E você ainda acha que assistir aquele lixo da TV te torna um cara bem informado? Pois é, enquanto você chora com reportagem de enchente, os caras roubam milhões e riem da sua cara. E a cereja do bolo? A anistia, que tanto defendem, não passa de um esquema para proteger o Xandão e sua trupe de bandidos de toga. Não se engane, numa democracia de verdade, o cidadão é maior que o Estado. Não é o Estado que nos controla, somos nós que deveríamos controlá-lo. Mas aqui no Brasil virou um cabaré, onde os políticos, juízes e jornalistas dançam no colo do poder. E se você ainda acredita nesse sistema, eu te lamento informar, mas ou você é idiota ou é um cúmplice. Uma nação que prende e tortura seus cidadãos está no maior limbo social possível. Hoje nós vamos dissecar um pouco dessa estrutura de poder e como ela afeta o Brasil. Lembre-se que meu propósito aqui não é falar de geopolítica, mas que você entenda para onde os dominadores globais, que ninguém vê, querem nos levar. Parece provável que o Brasil nos próximos anos enfrente um futuro marcado por um crescente autoritarismo, principalmente judicial, e uma polarização política cada vez mais intensa. Alexandre de Moraes está consolidando seu poder e tem intensificado práticas de censura e promovido a perseguição política. Essa situação se agrava ainda mais quando se considera que as sanções impostas pelos Estados Unidos, que agora parece que estão votando leis, que ao contrário de senso comum, vão agravar ainda mais a situação econômica do Brasil. Ou seja, acabam por facilitar o controle estatal. Eu não sei se isso é uma política prevista pelos globalistas, porém,
o tiro sempre sai pela culatra. E a gente vê isso em Cuba, vê isso na Venezuela. Justamente quando as economias começam a piorar, o que acontece? O Estado acaba se fortalecendo, porque a população é enfraquecida economicamente, é enfraquecida nas suas perspectivas, nas suas possibilidades, na sua educação, tudo piora, enfim. E o Estado, obviamente, acabam se favorecendo desta situação. E isso nos remete justamente a esses cenários onde se formou e se fortaleceu essas ditaduras, como de Cuba e Venezuela. Há evidências que sugerem que Tarcísio de Freitas pode emergir como candidato à presidência em 2026. Esta possibilidade estaria diretamente relacionada à fragmentação da direita, que se intensificará justamente após a prisão de Bolsonaro. Isso é uma profecia que eu estou fazendo aqui. E que ele pode chegar a enfrentar até 40 anos de prisão por acusações ligadas a um suposto golpe, refletindo um cenário de instabilidade profunda. Pesquisas indicam que as sanções econômicas dos Estados Unidos, comparáveis àquelas aplicadas a regimes autoritários como o de Nicolás Maduro na Venezuela, e as medidas impostas a Cuba, podem agravar ainda mais a crise interna, abrindo espaço para fraudes eleitorais e mais corrupção. Com as urnas eletrônicas sob constantes suspeitas e sem que haja uma intervenção militar direta dos Estados Unidos, o que não se espera, já que historicamente o país só intervém quando seus interesses estratégicos são fortemente ameaçados, então o ambiente atual se mostra especialmente propício para o avanço de regimes tirânicos e para o enfraquecimento tanto da população quanto da economia nacional. Para contextualizarmos essas questões, eu ressalto que opiniões e informações que apresento a seguir são de caráter pessoal, embora fundamentadas em fontes que serão devidamente citadas na descrição do vídeo. E então vamos lá. Tudo começou em 2017, quando Michel Temer, então presidente interino, após o impeachment da Dilma Rousseff, e com ligações notórias à maçonaria, nomeou o Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Também com conexões maçônicas, ou seja, tem vídeos dele falando em templos maçons, portanto não há dúvida com relação a isso. Na época, circulava rumores de que a nomeação estaria associada a uma suposta troca de favores que envolveu o hackeamento de um celular da esposa do Temer. No entanto, eu acredito que essa questão não está muito correta. Ela se insere em uma trama complexa que envolve o Deep State, ou uma suposta cabal global, a qual, por intermédio da CIA e outros órgãos e outras agências dos Estados Unidos, tentam empurrar essa agenda globalista e teriam traçado um plano para tomar o poder, chamando da chamada República de Bananas, que é o Brasil, um termo comumente utilizado para descrever países marcados pela corrupção sistêmica que se instala nessas nações que são verdadeiras repúblicas de banana. Essa questão ganha novo contorno no recente caso envolvendo a USAID, que estaria, segundo investigações, envolvida em diversas fraudes e manipulações eleitorais, não só no Brasil como em outros países. Sobre a sombra de um governo enfraquecido, esses acontecimentos marcam o início de uma nova era de judicialização política, com Alexandre de Moraes emergindo como uma figura controversa que utiliza seu poder para investigar e silenciar opositores. Essa estratégia se intensificou especialmente após os eventos de 2023, quando supostos ataques ao Congresso envolvendo Bolsonaro ganharam grande repercussão. Uma narrativa que, obviamente, foi construída sem respaldo probatório consistente e sem suporte legal. Está apoiada por investigadores vinculados às facções corruptas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral, o que revela uma ideologia perversa que visa a construção de um governo despótico, como o qual nós estamos vendo ser construído pouco a pouco aqui na nossa frente. Essa visão reforça por análise de intelectuais, como Olavo de Carvalho, que sustenta a ideia de que há uma intenção de perpetuar partidos com ideologia de esquerda radical no poder. Em O Jardim das Aflições, escrito em 2015, Olavo de Carvalho já argumentava que o brasileiro carrega uma mentalidade de curral, ligado a um legado colonial que fomenta a submissão ao poder central e a busca de vantagens individuais, em detrimento do coletivo. Ele também ressalta que essa postura está enraizada num complexo de inferioridade internalizado, onde o cidadão se vê como um mero espectador da história,
Outro episódio revelador foi o desaparecimento das imagens captadas pelas câmeras dos palácios oficiais. As pessoas foram literalmente enganadas e conduzidas a um ônibus sobre o pretexto de que seriam retiradas do centro de Brasília, mas acabaram confinadas em um centro de detenção improvisado, onde foram separadas de suas crianças, de seus filhos, enfim. Esta ação evidencia de forma chocante a narrativa fraudulenta de um governo corrompido pela cupidez. Tal prática que lembra os métodos insidiosos dos nazistas, que, por exemplo, entregavam pedras para os judeus para que se dirigissem às câmaras de gás, pensando que era um sabonete. Isso demonstra como a manipulação e a coerção se impõem, levando os cidadãos a se submeterem voluntariamente a atos que equivalem à traição. Além disso, várias questões permanecem inexplicáveis, por exemplo, a ausência de individualização das penas, das condutas, a inexistência de armas em posse dos supostos golpistas, a supressão do princípio do juiz natural, ou seja, eles foram julgados diretamente pelo STF, sem o duplo grau de jurisdição, uma previsão legal que de fato serve para evitar justamente essas arbitrariedades do Estado e que foram negadas a mais de 1.200 pessoas. As condenações que ocorreram mesmo antes de se comprovar a existência de qualquer estrutura organizada para um golpe de Estado. Vale destacar que a ideia de um golpe organizado se torna ainda mais inverossímil quando se considera que indivíduos desarmados jamais poderiam tomar o poder de forma efetiva. Ou seja, por volta de 2025, o ministro Alexandre de Moraes se consolidou como uma figura central no cenário político-jurídico brasileiro. Suas decisões passaram a marcar profundamente a trajetória do país, sobretudo ao bloquear plataformas digitais como o X, que era o antigo Twitter, e o Telegram, sobre a justificativa de descumprimento de ordens judiciais relacionadas ao combate à desinformação e às tentativas de golpe. Contudo, tais medidas geraram debates intensos sobre os limites entre a preservação da democracia e a prática da censura judicial, o que está ocorrendo efetivamente. Críticos argumentam que essa tendência reflete uma judicialização exacerbada da política, caracterizada por um autoritarismo crescente e pela perseguição seletiva de opositores. Um exemplo particularmente preocupante foi a imposição de multas a empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, mesmo aquelas que não tinham ligação direta com os casos investigados, enfraquecendo, assim, a segurança jurídica do país e minando a confiança pública nas instituições. No cenário internacional, os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, responderam às ações de Moraes com sanções econômicas e políticas. Em fevereiro de 2025, o Congresso norte-americano aprovou o No Censors on Our Shores Act, uma legislação que ecoa medidas já adotadas em regimes autoritários, como os de Nicolás Maduro na Venezuela e de Kim Jong-un na Coreia do Norte. Embora tais sanções tenham sido direcionadas especificamente a Moraes, os seus efeitos repercutiram significativamente sobre a economia brasileira, já que vinha sendo fragilizada por reformas parciais implementadas pelo governo Lula e pelas tensões internas, resultando nas polarizações ideológicas. Esse episódio ilustra de forma dramática como as decisões de um único ator político podem ter consequências globais, afetando tanto as relações diplomáticas quanto a estabilidade econômica do nosso país. É provável que ainda este ano, ou em 2026, o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrente um julgamento midiático repleto de lacunas processuais e narrativas construídas a partir de suposições fictas. Acusado de liderar um suposto golpe em 2022, ele poderá ser condenado a até 40 anos de prisão. A sua eventual detenção o transformará em um símbolo de resistência para os seguidores, consolidando-o como uma figura mártir no imaginário político brasileiro. No entanto, sua ausência abrirá esse espaço para o surgimento de novos líderes conservadores, dentre os quais se destaca o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que gozava de 61% de aprovação em 2025. O problema é que esta candidatura certamente não seria páreo para um indicado de Jair Bolsonaro. Ou seja, o Tarcísio, por mais que goze desta popularidade, ele não seria capaz de vencer um candidato indicado por Jair Bolsonaro. Porém, como nós temos as urnas mágicas, esse fenômeno pode ocorrer. Então, a minha previsão
profetizando novamente, é que Tarcísio seja eleito. Por quê? Porque ele fica sob o muro, exatamente como o Hugo Mota se colocou agora, tá certo? Ou seja, é aquele cara que vai tentar ser um conciliador, um cara que vai procurar identificar os interesses das partes, aquele cara do conchavo e que nunca vai levar a nada, nenhuma decisão que possa comprometer o status quo do poder que se instalou no Brasil. Ou seja, a narrativa do golpe de Estado precisa prosseguir para que eles tenham efetivamente a percepção do público de que efetivamente Jair Bolsonaro planejou um golpe, uma suposta tomada de poder que nunca seria possível ocorrer sem efetivamente a participação das Forças Armadas, sem vínculo com a Constituição. Estamos entendendo isso? Quer dizer, qualquer decretação de uma emergência nacional, de um estado de sítio ou de outra situação dentro da legalidade é prevista constitucionalmente. O que estão alegando é que isso seria parte de um planejamento para se tomar o Estado. Agora, revoluções são feitas com armas. Então, não é possível tomar o poder do Estado sem que haja coerção física. Ou seja, depredar patrimônio público é um crime previsto no Código Penal. Porém, induzir, criar uma narrativa, desaparecer com provas, como são as imagens das câmeras, e condenar pessoas que não têm o menor, que não conseguiriam praticar o crime juridicamente previsto como crime possível, ou seja, existe esse instituto jurídico no qual os meios empregados pelo suposto criminoso não conseguem efetivamente realizar o pretendido, o crime pretendido, ou seja, se você acredita que sentar na cadeira do presidente ou sentar na cadeira do chefe, do presidente do STF realmente é capaz de controlar o Estado e de realmente assumir o poder, então vai lá e tente. É fácil, dá uma corridinha lá, senta na cadeira. Acho que ninguém conseguiu sentar, foi isso que evitou o fantástico golpe dessa população maluca? Será que foi isso? Então é isso que a gente tem que pensar. Onde é que o Estado está? Onde é que você participa nessas abstrações? Então assim, você precisa pensar criticamente, deixar que essas pessoas façam a narrativa. E eu vou explicar por que a gente está chegando nesse ponto. Por que essa narrativa ela é aceita pela população brasileira? Justamente porque a gente vai entender a idiosincrasia do povo brasileiro e porque ele prefere delegar a outros aquilo que ele tinha que fazer, tá certo? Ou seja, a gente sempre prefere que o outro lá, que é o brasileiro... A única coisa que ele esqueceu quando ele estava na frente do quartel é que justamente quem estava lá dentro era brasileiro também. E não ia fazer nada, como ele também não. Então o brasileiro costuma delegar para outros fazer aquilo que ele precisa fazer, tá certo? Então, se ele não se organizar, e eu não estou achando que para se tomar o Estado deva-se utilizar de violência, não é esse o caso. Gandhi conseguiu derrubar um império inglês meramente com a prática da não violência, do satyagraha, ou seja, é uma resistência pacífica. O que ocorre? Há mecanismos para você obrigar ao Estado a cumprir o pacto social que é a Constituição. E é o que não está ocorrendo, tá certo? E o brasileiro vai se deixar levar. Então, vamos continuar porque a gente vai ver coisa muito mais grave nos próximos anos.